Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos lá, né, dando continuidade aos nossos estudos aqui. Hoje é um capítulo bem delicado, né, complexo, porque pensa, né, a gente acabou de ler uma solução que Deus deu para Luísa, que acalmou a situação dela, né, de aceitar, né, e do padre aceitar, dela ficar na cama todos os dias e ele vir para libertá-la e tudo deu certo e assim vá. E aí de repente aparece mais um problema e que causa aí mais confusão, né? E uma coisa assim meio de saúde, né, complexa, que parece que, né, já não tem a ver com o espiritual, que tem a ver com corpo, alimento, bah. E aí o padre não quer ter nada a ver com isso, né? Não quer ver com uma pessoa que pode morrer. E aí ele tá responsável por essa pessoa, né? Que é muito complexo. Então vamos ler e vamos ver o que, né? Humanamente é muito complexo o que acontece, humanamente. Mas Deus, como ele tem seus desígnios muito maiores do que a gente imagina, ele permite, né, essa realidade da Luísa. Vamos lá. Uma nova cruz de Luísa. E isso vai permanecer nos estados habituais dela, tá? Até morrer. Ela não muda essa situação, não. Uma nova cruz de Luísa, sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. É muito complexo, tá vendo, gente? Isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Não sei porquê, mas queria que eu tomasse vitamina, né, quinino, né, que é uma vitamina para poder dar apetite. E tinha imposto a obediência de que cada vez que eu tivesse vomitado, outras tantas devia voltar a tomar alimento. Porque o padre não queria que ela morresse, não queria que ela ficasse sem saúde, né? Normal. O padre está pensando de uma forma orgânica, de uma forma normal, científica, né? Agora o quinino me estimulava o apetite e às vezes fazia ela sentir muita fome. Eu tomava o alimento e assim que eu tomava, às vezes no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômito, estava obrigada a devolvê-lo. E permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada. E eu mesma tinha vergonha de pedir e pensava comigo mesma: o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Se me derem alguma coisa, eu tomo. Ah, não, o Senhor se ocupará. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa ao meu amado Jesus.
Então ela está totalmente tranquila e resignada, né? Isto não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse: pede ao confessor que te dê obediência de não tomar quinino e nem te fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Então Jesus ele veio resolver o problema. Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse: para não mostrar singularidade, de agora em diante quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também o quinino. Glória a Deus. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome. Mas o vômito não cessou, e na única vez que eu tomava alimento era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse a obediência de não comer, mas o confessor nunca me deu esta obediência. Dizia-me: não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então o dizia ao Senhor e ele me dizia: quero que faças a petição, mas com santa indiferença quero que te atenhas ao que te diz a obediência. E assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias, que eu considerava pelas palavras que me tinha dito o Senhor por um certo tempo, e que eu assim tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente. E ele se viu obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me impor a obediência de sair daquele estado e acrescentava que se caísse nos sofrimentos ele não viria. Por minha parte, me sentia disposta a obedecer, especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estar continuamente na cama. Que por quão belo fosse, era sempre cama. Aquele ter que sujeitar-se a todos, né? Porque ela precisava da limpeza no corpo dela, né? Tinha que precisar dessas realidades. Mesmo nas coisas mais repugnantes e necessárias à natureza, e estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício. Por isso a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama, se o Senhor assim o quisesse, porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas e a amargura é convertida em doçura. Então a Luísa já está bem mais amadurecida aqui, né? Então vamos lá. O trecho é volume 30, capítulo 30, uma nova cruz de Luísa, sempre regurgitando os alimentos consumidos e ao mesmo tempo passando fome. O confessor a proíbe de continuar no estado de vítima. Então, deu um problema aqui, né? Ela fica nessa situação de tomar quinino, que durou aí uns 4 meses, essa realidade. Aí até que Deus, né, ela veio e ela não reclamava para Deus. Você vê que ela não tinha reclamação, né? Ela fala que isso me custou muito no princípio, especialmente pelas obediências que me determinava o confessor. Então, ela queria obedecer, só isso. Ela queria obedecer, mas ela não estava amargurada por isso, ela não estava, né, amargada por isso, nada. Aí ela fala, não sei por quê, mas queria que eu tomasse vitamina, né? E tinha imposta a obediência de que cada vez que eu vomitasse, outras tantas devia tomar o alimento. Então, toda vez que vomitasse, tinha que comer. Agora, o quinino me estimulava o apetite e às vezes sentia muita fome. Então, era ruim para ela, que ela sofria com a fome, né? Eu tomava o alimento e assim que eu tomava, às vezes, no mesmo momento de tomá-lo, pelos contínuos episódios de vômito, estava obrigada a devolvê-lo. E permanecia com a mesma fome de antes. A palavra pobre que Jesus me havia dito não me deixava ousar pedir nada e eu mesma tinha vergonha de pedir e pensava comigo mesma. O que dirá a família que vomitou e agora quer comer? Então, ela estava seguindo tudo o que era ordenado para ela. Então, você vê a mudança de pensamento da Luísa. Ela não tem muito questionamento sobre isso, ela não tem muita amargura sobre o que está sofrendo. Ela simplesmente está narrando o que aconteceu sem aquela coisa de, né, sem nenhuma amargura. Porque porque o livro do céu, volume 1, é lembranças. Então, se ela tivesse sofrido muito nesse período, fosse uma coisa que ela, né, achasse assim absurda que acontecesse, ela ia estar narrando que ela ficou muito nervosa com isso, que ela ficou muito chateada, que ela ficou muito, que foi o maior sofrimento da vida dela. Não, não foi. Você vê que é uma coisa que ela não tá preocupada. Ela não tá preocupada com esse negócio de comer. Não tá nem aí. E tanto que ela nunca mais vai comer direito. Ela vai sempre vomitar o alimento. A vida inteira ela vai viver só da Eucaristia, gente. A Luísa vai viver só da Eucaristia. É impressionante o estado em que Jesus colocou a Luísa para ela viver. Totalmente mais anjo do que humano, né?
E era essa o testemunho. Era esse o testemunho que os padres deveriam ter da Luísa. É mais anjo do que Deus, do que humana. Porque ela não precisa nem comer, né? Então, assim, meu Deus, que milagre extraordinário, que estado extraordinário de uma pessoa que Deus sustenta essa pessoa. Ela vai escrever 36 volumes, mais outros livros. Gente, é incrível, incrível. Ela vai ensinar bordado para as pessoas, ela vai ter energia para fazer tudo isso. Entendeu? A energia dela virá da divina vontade. Virá da divina vontade. Nem alimento ela precisa comer. Não quer dizer que nós vamos fazer a mesma coisa. É um estado que Deus colocou ela especial para ela. Mas ela não. Você vê que ela não está narrando isso como uma coisa muito complexa. Mas deu um pepino aqui, né? Porque o padre já ficou meio chateado. Tanto que foi prometido que seria por um certo tempo só 60 dias, 40 dias só. Que é o que o padre entendeu que seria, né? E aí ele não gosta dessa realidade, porque já é uma realidade orgânica, sabe, biológica, né, de necessidade de comer. Ele ficou preocupado. Imagina um padre, você é uma pessoa que o padre vem visitar. E você é uma pessoa especial. E de repente você não consegue comer mais, você vomita tudo que você come. E o padre é o responsável pela sua saúde. Ele que é a pessoa que está dando obediência para isso, para aquilo, ele que está organizando tudo isso, dirigindo a sua vida de uma certa forma, né? E aí você para de comer, o que que ele vai pensar? Você vai morrer, vai morrer. Normal, isso é natural, não tem nada de errado o padre pensar isso. Aí precisa que realmente Jesus venha agir, né? Então ela fala, o que dirá a família? Vomitou e agora quer comer? Então, muito interessante essa parte, né, dela não querer pedir nada, porque Jesus pediu para ela não pedir nada e ela tá obedecendo Jesus. É muito bonito da parte dela, né? O quanto que ela está obedecendo a Jesus e ficando confiando em Jesus o tempo todo, né? Muito interessante. Se me derem alguma coisa, eu como. Se não, o Senhor se ocupará. Olha só a confiança que ela começou a ter em Jesus. Isso é muito legal, né? Muito importante. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa ao meu amado Jesus. Você vê que ela está totalmente assim, já desocupada das pessoas. Ela, né? Ela não está mais apegada ao sofrimento das pessoas, ela não está mais se preocupando, né, com a satisfação que ela tem que dar para as pessoas. Ela simplesmente só está achando que eles vão achar estranho se ela pedir para comer, né? Porque ela tá com fome. E ela não pede para comer, gente. É impressionante. É isso que Jesus espera da gente. Ele espera da gente a obediência a Ele, a divina vontade, da gente desapegar da necessidade das pessoas, desapegar da necessidade terrena, né? E confiar nele e sofrer o que tem que sofrer e deixar na mão dele, contar para ele, né? Contar para ele, Jesus, tá difícil isso, tá difícil aquilo, Jesus, o Senhor vai ter que cuidar de mim, me ajuda a aguentar, o Senhor que vai ter que resolver esse problema, Jesus, me ajuda, Jesus, né? E assim, ontem mesmo eu tive um problema, né? Eu cometi um erro sexta-feira passada que eu saí com a minha mãe, e aí eu chamei um Uber, mas só que daí foi computado que o motorista estava em outra cidade. E o endereço que eu coloquei foi como se eu tivesse em outra cidade e queria ir para São José dos Campos, né, para minha cidade. E aí foi computado um valor de R$ 388,96. E foi cobrado do cartão da minha mãe, mas só que foi cancelada essa viagem. A gente percebeu que tinha algum erro no aplicativo de entendimento do endereço, e aí eu cancelei a viagem e paguei, aceitei pagar 3,15 de cancelamento. Mas eu fui ver o cartão da minha mãe. Eu nunca olho para a fatura do cartão da minha mãe, mas alguma coisa deu em mim no sábado de eu ver. Eu não sei, foi Jesus mesmo que me levou a ver. E eu descobri essa cobrança, né? E falei para minha mãe, falei para meu marido, né? Fiquei toda nervosa. Quando foi ontem, na segunda-feira, eu falei, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Aí eu liguei no cartão lá, né? No atendimento do saque do cartão, e eles falaram que tinha que resolver com a Uber. E eu não sabia como resolver com a Uber. Tentei, fucei aquele aplicativo de todos os jeitos. Liguei no, né, tentei um número no Google, não atendeu. Eu falei, mas como que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda, me ajuda. E eu pedindo para Jesus, Senhor, é você que tem que me ajudar. É você que tem que me ajudar nessa situação. E minha mãe do lado, com depressão, qualquer coisa para ela é um problemão.
sabe? E eu pedindo para Deus, Senhor, me acalma, acalma minha mãe nesse problema, me ajuda a resolver. Não quero ter que ir no Procon por causa disso, meu Deus, me ajuda. Faz resolver R$ 388 na conta da minha mãe, não é justo, né? Foi um erro e tal. E eu pedindo para Deus, abafando com Deus. A minha mãe estava ali, mas eu estava rezando, né? E ela também estava rezando, pedindo para Jesus ajudar. Aí eu peguei, tive uma ideia de entrar no YouTube, escrevi lá como reclamar no Uber. Aí eu achei um vídeo do cara explicando como fazer reclamação no Uber para pedir por causa de cobrança indevida ou qualquer coisa assim, pedindo ressarcimento do pagamento por causa de uma viagem que não foi feita, alguma coisa assim. Aí achei o vídeo, o cara explicando, e aí, graças a Deus, achei. Mas eu vi Jesus o tempo todo me ajudando, sabe? O tempo todo me ajudando. E ele resolve. Ele é a nossa solução, né? Então, assim, a gente desapega um pouco dessa realidade humana. Você faz a sua parte naquilo que você sabe pela sua consciência, mas o tempo todo com Jesus. Jesus, me ajuda aqui a resolver, me ajuda aqui a resolver. Eu não pedi socorro só na hora que eu vi que eu estava com dificuldade, não. Tudo é com Jesus. Desde o começo eu já rezei para Jesus, falei, Senhor, me ajuda a resolver isso. Eu já estava rezando desde quando eu vi que tinha acontecido esse problema. Então já estava colocando a mão de Deus e Deus veio me ajudar. E eu falei, tá vendo, mãe? Jesus, ele nunca me falha, nunca me falha, nunca. Então é sempre contar com Jesus, não contar com as pessoas, não se preocupar com as pessoas, né? Não ficar se doendo, ansiosa, nervosa por causa de pessoas e querendo resolver à força, né? As coisas sem Deus, não dá. Tudo é Deus, né? Então, assim, aí ela fala, o Senhor vai resolver, o Senhor vai me ajudar. Assim me acontecia, contente de poder oferecer alguma coisa ao meu amado Jesus. Isso não durou muito tempo, cerca de aproximadamente 4 meses. Um dia o Senhor me disse, pede ao confessor que te dê obediência de não tomar quinino. Tá vendo? Ele mesmo já, ele tomou a iniciativa de resolver, tá vendo? Ela ficou resignada e aguentando, tomando quinino, tá vendo? Durante 4 meses. E do nada, Jesus, depois de 4 meses que deixou ela, né, testando ela para ver se ela ia mesmo ficar tranquila, pede ao confessor que te dê obediência de não tomar o quinino e nem te fazer tomar o alimento tantas vezes, que eu lhe darei luz. Tá vendo? Ele viu o problema da Luísa. Ele veio em direção a Luísa, né? Depois veio o confessor e contei-lhe, e ele me disse, ela contou tudo pro confessor, o que Jesus falou. Para não mostrar singularidade, de agora em diante quero que tomes o alimento uma só vez por dia. E suspendeu também o quinino. Assim fiquei mais tranquila e me passou a fome, mas o vômito não cessou. E na única vez em que tomava alimento era obrigada a devolvê-lo. O Senhor às vezes me dizia que pedisse obediência de não comer. Então isso seria meio estranho, né? E ela deve ter obedecido Jesus, mesmo sendo uma coisa meio estranha. Pedir pro confessor para ela nunca mais comer é muito maluquice. Mas o confessor nunca me deu esta obediência. Ele dizia, não importa que vomites, é outra mortificação. Eu então, né, porque imagina, um padre pedir para uma pessoa não comer, seria absurdo. Então, né, eu então o dizia isso ao Senhor e Jesus me dizia, não quero que faças o pedido, faça o pedido. Mas com santa diferença, né, entendeu? É muito interessante isso de Deus. Eu quero que você vá lá no confessor, fala o que eu falei. E já pensou, o normal, o que que você pensa? Ei, confessor, o senhor não pode desobedecer Jesus, não. Jesus, ele que manda, ele é Deus. Não, Jesus, ele não se sobrepõe ao Padre. Ele fala assim, faça o pedido, vai, faça, me obedeça, mas com santa indiferença. Quero que te atenhas ao que te diz a obediência, que é o Padre que vai mandar, não é eu. Né? Eu coloquei o Padre e o Padre que tem a última palavra. Então é muito estranho isso. Você fala assim, mas como que Deus, que é Deus poderoso, Rei do Universo, quer se colocar debaixo de um padre, um homem, que nem entende tudo que está acontecendo ali? Só ele que sabe, só Deus que entende o que está acontecendo. Mas ele é assim. Isso é muito interessante na nossa vida, na divina vontade. Eu vivo muito isso na divina vontade. Eu obedeço meu marido, entendeu? Em coisas, assim, com santa indiferença, obedeço meu marido. Mesmo que meu marido não saiba de nada, de coisas assim que tenha, eu vou e faço o que o meu marido pediu. Eu não fico brigando com meu marido falando assim, mas Deus não gosta disso.
não sei o que lá. Não tô falando de pecado, não tô falando nada de pecado, mas Deus gostaria que fosse assim. Deus gostaria que fosse assado. Ah, eu acho que esse lugar Deus não gostaria que a gente fosse. Eu não faço isso. Eu vou e obedeço meu marido, né? Entendeu? Porque Deus, ele não se sobrepõe acima da autoridade a qual você está. Seja um padre, seja pároco da sua paróquia, seja um bispo, seja o seu marido, que você é mulher, esposa, então tem obrigação de obedecer o marido, se submeter a ele. E Deus utiliza das pessoas, essas pessoas, né? E ele se utiliza deles. E aí você pode ter uma perfeição, Deus pode ter uma perfeição, mas ele respeita a liberdade do limite humano, né? Daquele limite de entendimento do padre, do marido, entendeu? Então, assim, e você tem que ficar com o marido. Imagina assim, que você reza. E aí Deus fala assim: não quero que você faça um exame médico. Eu não quero que você vá em tal médico e se preocupe que eu vou curar você. Deus faz e fala assim: eu vou te curar. Mas aí o seu marido fala assim: você tá com esse problema de saúde, você vai no médico. Amanhã eu vou levar você no médico. Você obedece seu marido. Mesmo que Jesus falou que não precisa ir no médico, porque ele vai te curar. Mas você vai no médico mesmo assim, porque o marido falou que vai. Com santa indiferença, mesmo sabendo que Jesus vai te curar. Entendeu? É mais ou menos isso. E Jesus não fica humilhado, ele não fica se sentindo jogado de lado por causa disso, nem desobedecido por causa disso. Entendeu? É a mesma coisa que aconteceu com a Nossa Senhora, né? Com a Nossa Senhora. Ela queria falar a verdade para São José que ela estava grávida, mas Deus falou: não fale, né? Não fale, você não vai falar e fique em paz. E ela queria falar, mas ela não falou, ela ficou tranquila e confiou em Deus. E daí, no último momento, Deus fez o anjo aparecer para São José e resolveu tudo. Entendeu? E enquanto São José estava ali sofrendo, estava ali nervoso, ela percebendo que ele estava estranho, triste, muito magoado, parecendo que já estava muito magoado, ela ficou tratando ele tranquilamente, com santa indiferença, mas, mas assim, sendo a esposa dele, sendo a esposa, fazendo alimento para ele, cuidando dele naturalmente. Ela não se mudou, entendeu? Ela não deixou de fazer o seu ofício perante ao marido naquele momento. E como ele ficou quieto e não falou nada, ela só percebeu que ele estava sofrendo e ela, né? Mas ele não falou nada, ele ficou quietinho. E ele ia abandoná-la em segredo, nem ia contar para ela. Mas só que daí, na noite que ele tinha arrumado as malas para ir embora, né? A Valtorta viu essa visão. Aí o anjo veio e falou no sonho para ele que era para ele aceitar Maria, que ela era a mãe de Jesus, Messias, né? E aí deu tudo certo, né? E ele ficou todo encantado de saber que ela era a mãe do Messias, de Deus, né? E pediu perdão para ela do jeito que ele estava tratando ela, e assim foi. Então, a gente tem que confiar em Deus, confiar em Deus, viver nessa confiança, mas ele não fica, né? É, Deus é Deus. Ele não, ele entende a situação que você está vivendo, ele sente que você está sofrendo, ele sente, ele aceita que você sofra, né? Por ver aquela pessoa sofrendo, né? No caso do José, ele viu a Nossa Senhora toda nervosa, triste com a situação de São José, mas ao mesmo tempo ela estava numa santa indiferença por amor a Deus, confiando em Deus. É muito interessante, mas aquela sofria e aí ela ofertava aquele sofrimento. Então, não tem nada de errado. Então, tem uma vida com Deus, que é a vida principal, e tem uma vida com as criaturas, né? Que é com santa indiferença, né? É muito importante entender isso. E elas recebem atenção. Aquilo que é obrigação sua, elas recebem, né? Então, quero que te atenhas ao que te diz obediência e assim continuei a fazê-lo. Quando passaram cerca de 40 dias que eu considerava, pelas palavras que me tinha dito o Senhor do sacrifício lá de sofrimento por um certo tempo, e que assim tinha dito ao confessor, os sofrimentos continuaram a surpreender-me diariamente. Passou 40 dias, ela continuava caindo, né, nos sofrimentos. E ele se viu obrigado a vir todos os dias. Então o confessor começou a me impor a obediência de sair daquele estado, né, para ela largar a mão daquilo, ela não ia poder mais ficar como vítima na cama. E acrescentava que se caísse nos sofrimentos, ele não viria. Por minha parte, eu me sentia disposta a obedecê-lo, especialmente porque minha natureza queria libertar-se daquele estar continuamente na cama. Então, ela não tinha entendido ainda que era, né, que era isso uma condição permanente. Ela não tinha. Então, ela achava que uma hora ela ia realmente sair dali. Que por quão belo fosse, era sempre cama,
né? Aquele ter que sujeitar-se a todos, né? As pessoas tendo que cuidar dela, porque ela não podia sair da cama. Mesmo nas coisas mais repugnantes, o que que ela tá falando, né? No momento dela tomar banho, no momento das necessidades que ela fazia, necessidades, né? De ir no banheiro, essas coisas, né? Então, como eu disse, ela era necessário usar fralda se ela vivesse na nossa época. Ela ia usar fralda, né? Então, é complexo, olha lá. E necessárias à natureza. Ela tá mesmo nas coisas repugnantes e necessárias à natureza humana, que é ir no banheiro. Ela tinha que se sujeitar às pessoas, tomar banho. Ela tinha que se sujeitar a todos que vinham ajudá-la, né? E estar obrigada a dizer aos outros é um verdadeiro sacrifício, né? E estar obrigada a pedir, né, aquela ajuda é um verdadeiro sacrifício. Preciso fazer xixi, preciso, né? Nossa, que difícil. Por isso a natureza fez seu ofício e se consolou inteira ao receber esta obediência de não mais ficar na cama. Minha alma estava disposta a obedecer ou a permanecer em cama se o Senhor assim quisesse. Então ela estava indiferente. Que bonito, né, da parte dela. Tá indiferente. Porque tinha começado a experimentar o quão bondoso tinha sido comigo o Senhor, e que a verdadeira resignação sabe mudar a natureza das coisas e a amargura é convertida em doçura. Então ela entendeu que estar com Deus naquele momento em que Deus estava sendo muito bonzinho, vindo todo dia cuidar dela, né, cuidando dela de uma forma especial, ela amou, né, esse momento. Então foi muito bom para ela, né? Ela tinha começado a experimentar essa vida com Deus tão maravilhosa, né? Com Deus. Então ela gostou de viver isso com Deus e era mais importante isso do que tudo, né? Então ela era indiferente, tanto faz uma coisa ou outra, desde que o Senhor não a abandone, né? Isso era mais importante. Aí as notas falam aqui. Nos primeiros dias o vômito ocorria a cada 3 ou 4 dias, mas depois foi produzido toda vez que ela comia. Alguns minutos depois de comer, como em um soluço, ela colocava tudo de volta intacto e agradável aos olhos, né? A comida que ela vomitava era como se não tivesse sido digerida pelo estômago. Saía do mesmo jeito que entrava, né? Como ficou permanentemente na cama, Luísa viveu a maior parte do tempo da Santa Eucaristia e do mesmo alimento de Jesus, a vontade divina. Então, ela viveu da vontade divina. Alguns dizem que ela viveu totalmente desprovida de comida e bebida durante todo esse tempo, mas isso não é verdade. Ela escreve: estava preocupada pensando no meu estado, porque antes comia muito pouco e era obrigada a regurgitá-lo e agora tomo mais e não ocorre. Então ela comia sim, e ela o atribuía à falta de mortificação o motivo disso. Mas Jesus lhe diz: é porque depois de tê-la purificado e desvinculada das coisas terrenas, eu a devolvi à vida comum, porque quero que meus filhos participem das coisas criadas por mim. Quer comer, né? Para o amor deles, de acordo com a minha vontade, não de acordo com a deles. E é só por causa dessas crianças que sou obrigada a alimentar os outros. Entendi. O mesmo pode ser visto no volume 12, onde ela fala de seu contínuo abandono, de que tanto a mortifica. Então, eles falaram, e então essa luz aqui é muito importante até para mim, né? Porque eu nunca tinha lido essa nota, tá, gente? Primeira vez que eu tô lendo essa nota. Tô só honesta. Então, foi falado que ela viveu só da Eucaristia, mas agora está dizendo que não, que ela voltou a se alimentar naturalmente e que ela não vomitou mais depois de um tempo, né? De 1912. 1912. Então, glória a Deus. Então, ela voltou a comer novamente, porque ela já estava purificada, né, e desvinculada das coisas terrenas. Então, beleza. É muito importante isso, porque é o que eu falo, mesmo sem ter visto essa nota, eu falo para as pessoas. Quando você estiver totalmente purificada na sua vontade e você não tiver mais nenhuma necessidade humana e apego a pessoas e coisas, e você tanto faz vivendo uma santa indiferença muito grande, se come, se não come, se é isso, se é aquilo, se precisa, se não precisa, né? Depois que você estiver totalmente desvinculada das coisas terrenas, Deus não vai se importar de você comer, né? De você ir para a festa, de você, né, ir ouvir uma música, porque ele sabe que você está purificada e nada vai, né, estragar você, nada vai penetrar e fazer um estrago em você, que você vai ficar viciada naquilo e vai querer só ficar naquilo e vai largar Jesus de lado. Não, você nunca mais vai largar Jesus de lado. E tudo que você fizer, você vai fazer junto com Deus. E vai ver Deus em todas as coisas, vai ficar mais com Deus do que com as coisas. Então, Deus vai estar o tempo todo, né, totalmente ligado a você e você a Ele. Então, não tem dificuldade. Mesmo que você entre em contato com coisas assim que parece que vão contaminar, você não contamina.
Não contamina, porque você está tão unida a Deus e você só vive o que Deus deseja que você viva, não o que você gostaria de fazer sozinha. Então você não se contamina com aquilo, porque você está em Deus, por Deus, para Deus. Ele te protege, ele te coloca numa redoma de proteção que é da vontade divina, de você ter abandonado as coisas por si próprio, você tem consciência que você não tem interesse. Não tem interesse em nada. Se depender de você, você não vai para uma festa. Você fica com Jesus rezando em casa, lendo o livro do céu. É uma coisa clara, que você sabe que prefere ficar em casa. É uma coisa que é muito clara e consciente. Mas como a natureza humana exige que você vá num compromisso X, tal, que é necessário que você vá, você vai. Tanto faz, tanto fez, tanto fez, tanto faz. Né? E você vive abandonado em Deus. Totalmente abandonado e nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem expectativas de vida, de coisas que você gostaria de fazer. Eu não tenho expectativa de uma viagem, de conhecer algum lugar. Eu não tenho expectativa de receber presente de aniversário, de fazer festa de aniversário, não tenho expectativa de roupa, que tipo de roupa, cor de roupa que eu vou vestir, se eu vou ter. Eu não tenho expectativa nem se meus filhos vão casar, se eu vou ter neto, eu não tenho nem expectativa disso. Eu vivo totalmente abandonada em Deus. Seja feita a vontade de Deus. O que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus. Se eu comi hoje, amém. O que eu comi tá bom. Se amanhã não tiver a mesma coisa para comer, amém também. Entendeu? Eu sou tranquila, eu não brigo por nenhum motivo. Antes eu brigava. Antes, quando não tinha vida na divina vontade, eu queria, e tinha que ser aquilo que eu queria. Entendeu? Tem coisas que às vezes eu falo, meu marido fala assim: ah, o que que você quer comer hoje? Eu falo, se ele me pergunta, eu falo: ah, vamos tal lugar. Se ele concorda em ir, a gente vai. Mesmo que eu tenha escolhido. Não tem problema nenhum, mas é com uma santa indiferença. Se ele falar assim, ah, não vou não, de jeito nenhum, não quero ir, o carro, eu tenho que pôr gasolina no carro e não tem dinheiro, e você também não tem, então vamos ficar aqui mesmo, vamos... Não tem problema nenhum. Eu fico tranquilamente, nada dói, nada dói. E é essa purificação que acontece na alma, entendeu? Que você não tem nenhum tipo, até da missa, gente. Se aconteceu algum problema que eu não posso ir na missa no domingo, eu deixei para ir na missa às 18 horas no domingo. E é a última missa que eu tenho para ir. E de repente eu quebro a perna, acontece alguma coisa, o meu filho machuca, ou o meu marido fala assim, eu não sei o que, eu tenho que fazer tal coisa, estragou o carro, e não tem mais jeito, e não tem como, não sei, o meu marido tá doente, eu preciso ficar com ele. Eu não morro por causa disso, eu não saio assim desesperado, meu Deus do céu. Fiquei sem missa no domingo, meu Deus, vou pro inferno, que pecado mortal. Não, porque eu sei que não é pecado, foi a vontade de Deus que permitiu que eu não pudesse ir por algum motivo. Eu não fico apegada a nada humano, por mais santo que seja, que é a Santa Eucaristia do domingo. Mas eu sei que Deus está comigo naquela situação de divina vontade permitida ali, de que eu não consigo ir, que eu machuquei, não consigo sair do lugar, tá doendo muito e tal. Mas só que eu sou inteligente, eu coloco a missa na Aparecida e assisto a missa na internet, porque eu quero ir na missa, entendeu? E aí eu vou resolver o problema. Não vou deixar de comungar espiritualmente, não vou deixar de estar na presença de Deus. Entendeu? Só se eu tiver com algum problema de não conseguir nem assistir a missa, eu tenho que sair correndo pro hospital. Aí, sim, se eu falo, seja feita a vontade de Deus, entendeu? E assim a gente vai seguindo. É assim que a gente vai. Amém? É por aí. Devagar a gente vai chegando lá. E aí depois vai acontecer um fato, né? No próximo capítulo vai acontecer uma situação que Jesus vai prender a Luísa na cama definitivamente. E aí não tem mais conversa fiada, tá bom? Deus abençoe. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.